Medo. Todo mundo tem de alguma coisa. Alguns são compreensíveis, outros duvidosos e tem alguns que são até bem estúpidos, né? Tipo anatidaifobia. O medo de ser observado por passos. Enfim, quando você é criança é muito comum você ter medo de tudo, porque absolutamente qualquer coisa pode te deixar em choque, tipo filmes, jogos ou a sua geladeira quebrando gelo de madrugada. Fora isso, ter medo é algo que é essencial pro nosso dia a dia. É ele que vai fazer a gente correr assim que a gente vê dois caras numa moto. E a melhor parte de tudo isso é que a gente vai superando à medida que a gente vai crescendo. Pelo menos é o que eu achava até eu ver esse material aqui. Cooper, come here, buddy. It's bedtime. Cooper. Quando eu vi isso aqui, eu me tremi tanto que minha esposa que tava dormindo do lado tirou um print. Eu tô te mostrando isso porque esse vídeo conseguiu desbloquear as memórias das coisas que mais me fizeram frear a cueca no auge dos meus 10 anos de idade. Começando por ela, a escuridão. Existem algumas situações que fazem qualquer pessoa surtar no escuro. Tipo, quem nunca apagou a luz de um cômodo e saiu correndo desembestado pra outro ali com medo de algum monstro pegar por trás. É nesse momento que peido vira nitro. E convenhamos, não tem como saber que tipo de criatura vai spawnar ali do teu lado. E pode ser desde uma entidade do mal ou pior, né? Uma barata que voa. Tudo isso pra chegar no quarto, deitar na cama e se cobrir dos pés à cabeça. E nem sempre quando a gente faz isso, a gente fica 100% seguro. Às vezes, em plenas 3 da manhã, aquelas roupas que a gente jogou de qualquer jeito na cadeira ou pendurou em algum lugar do quarto, assumem a forma de criaturas vindas diretamente do colo do capeta. Deus é mais, velho, vai quebrando. Mas todo mundo sabe que a única forma de combater eles ali é só acender a luz e jogar as roupas em outro lugar, obviamente. Outra coisa que já me atormentou muito foram as creepypastas. Lendas urbanas criadas na internet. Basicamente, os caras pegavam a foto bonitinha, tipo essa aqui desse cachorrinho todo espantadinho e transformava nisso aqui. E você não imagina o quanto que eu tinha medo dessas coisas, velho. Os caras simplesmente transformavam qualquer coisa em criaturas completamente bizarras e medonhas. Uma das que mais me assustou quando eu era moleque, cara, foi principalmente o Slenderman. Uma criatura humanoide muito alta, sem rosto, com um terno preto e tentáculos nas costas. Ela é extremamente perigosa, que persegue, sequestra e aterroriza suas vítimas, especialmente crianças em florestas ou lugares isolados. Mano, eu me tremia de medo na época, velho. E o pior de tudo é que por mais que eu me desmanchasse em bosta toda vez que eu via qualquer coisa relacionada a ele, lá estava eu pesquisando e vendo vídeos pra alimentar esse medo quase que irracional que eu tinha. Naquela época, pra mim, o Slenderman era a própria personificação do terror. Eu lembro que tinha uns jogos lá de você coletar as 8 páginas, que à medida que você ia coletando as páginas, mais ele ia aparecendo e do nada... Era até um pouco irritante porque chegava num ponto que era tanta coisa aparecendo na tela que você ficava tipo... Inclusive tá aí algo que eu tenho raiva até hoje, jump scares. Que atire a primeira pedra quem nunca caiu num desse daqui, ó. Um rapaz varrendo a sua loja, quando ele percebe que uma das cadeiras foi puxada, ele para, analisa um pouco e sai pra ver o que houve. Quando de repente, sem motivo nenhum... Eu lembro que o primeiro vídeo desse estilo aí que eu vi foi num Nokia tijolão, eu devia ter lá uns 7, 8 anos de idade. E aí me mostraram aquele vídeo que é um carro descendo uma estradinha assim, saca? Tudo verde, tudo muito bonitinho, uma calmaria e tal, uma musiquinha de flauta tocando de fundo. E aí, quando você menos espera, aparece a voz de alguém. Era muito bacana, foi nessa época aí que viralizou aquele jogo lá do labirinto. E aí você ficava extremamente concentrado ali pra tentar não bater o pontinho nas bordinhas ali, pra quando chegar no final você tomar um sustão. E a gente mostrava pra mãe, pra tio, pra avó, amigo. Quanto mais inocente a pessoa, mais engraçado era ver a reação dela. Olha aí, ó, olha esse jogo aqui, esse jogo é bom, vê se tu consegue passar. E aí você ficava olhando pra cara da pessoa com o maior cara de desalmado possível, velho. E tempo bom que não volta mais, bicho. E hoje, olhando pra trás, eu percebo que por mais que eu odiasse aquilo ali, tinha algo de especial neles que me fazia sempre querer tá tendo contato de novo, por mais masoquista que isso seja. Enfim, tinha algo de especial neles que fazia com que nós quiséssemos saber o quão perturbador era aquele vídeo pra mostrar pro inocente mais próximo da gente, só e exclusivamente pra destruir a boa noite de sono que ele ia ter naquele dia. E falando em tirar a noite de sono, eu lembro que existiam alguns desenhos infantis que simplesmente me causaram pesadelo durante anos. E tipo, não era aquele medo comum que eu sentia, eu não sentia medo assistindo, era aquele medo que só vinha na hora que eu deitava na cama pra dormir. Quem lembra daquele desenho da Miss Spider, tá ligado?
ligado? Que eram umas aranhazinhas, tinha um cara... Era uma aranha com rosto de ser humano careca, mano. Não sei por que inseriram esse bicho lá, mano. Todas as criaturas lá, olhando hoje em dia, eu vejo que eram bem feias, mano. Mas esse era impressionante o quanto que ele era ridículo. E nem tem motivo exatamente pra gente ter medo dessa aranha branca aqui, tá ligado? Ele só é feio. Eu gostava bastante de assistir essa série aqui, cara. Mas eu confesso que esse personagem aqui em específico, toda vez que ele aparecia, ele conseguia arrancar arrepios da camada mais profunda da minha coluna vertebral. Tinha também o Cocoricó. Sim, eu perdi noites com o Cocoricó. Mais especificamente um episódio que aparecia um espantalho lá. O porquinho tava cantando. Eu não sei por que enfiaram um espantalho horroroso ali pra ser, sei lá, não sei se era o bicho papão, não lembro direito. Mas eu sei que depois desse episódio eu nunca mais assisti Cocoricó, velho. Aquilo ali me traumatizou de um jeito muito brutal. Outro desenho que também me deixou com um pouco de medo foi o episódio do Bob Esponja do Zé do Picadinho, que era um episódio onde o Siri Cascudo tava funcionando de madrugada, tava funcionando 24 horas por dia. E os personagens já estavam meio atordoados, porque estavam acontecendo coisas muito estranhas nesse meio tempo aí. Luzes piscando, sons esquisitos, um monte de coisa. E tinha uma lenda também que existia esse tal do Zé do Picadinho, que ele aterrorizava pessoas durante a noite. Eu lembro que minha mãe chegou com um DVDzinho lá, o DVD do Bob Esponja, eu fiquei muito feliz, cara. Quando eu botei lá pra assistir o primeiro episódio, mano, era desse do tal do Zé do Picadinho. Pouco tempo depois a gente descobre que o Zé do Picadinho é nada mais nada menos do que um desempregado em busca do seu primeiro CLT, cara. Posso me candidatar a um emprego? Eu trouxe minha própria espátula. E no final de tudo a gente descobre que os barulhos estranhos eram o Bob Esponja lavando o teto, a gosma escorrendo da parede era gordura e a luz piscando era o Nosferatu que tava ligando e apagando a luz. Olha que coisa horrorosa. Além dos desenhos da TV, cara, tinha uns canais assim na internet que tinham um conteúdo assim um tanto quanto perturbador. Um canal que conseguiu fazer a proeza de tirar várias noites minhas de sono foi o Ambuplay. Quem que lembra do canal desse cara? O canal dele era maravilhoso, velho. E cada vídeo que ele postava era uma história mais macabra que a outra. Mano, eu lembro desse vídeo aqui do palhaço baseado em fatos reais, mano. O tanto que esse vídeo me atormentou não tá escrito, velho. Era sua risada. Uma risada que eu nunca irei esquecer. Olha a risada desse esgramado, velho. E o mais louco é que esse cara, ele sempre fazia os vídeos com a frase: "Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite?" Mano, você já escutava isso já se desmanchando inteiro. Queria também fazer uma menção honrosa ao nosso mano Michael Jackson aí, que recentemente apareceu na mídia furtando galinha frita. E eu queria falar especialmente da música Thriller, porque eu tenho certeza que 9 a cada 10 crianças perderam noites inteiras só por ver ele se transformando em lobisomem. Cara, essa transformação era bizarramente realista. Ou só de escutar aquela risada ali quando começa a falar um monte de coisa e eles virando zumbi. Mano, o clipe é muito massa, mas não tem como negar que isso aqui era muito bizarro. Mano, tem essa daqui também, né? Essa música Shut Up. Eu não lembro como é que eu conheci essa música, mas da primeira vez que eu escutei e vi esse clipe aqui, eu já fiquei com um sentimento ruim, assim. Eu lembro que eu tinha pesadelo com essa música daqui. E eu confesso que até hoje ela é um pouco desconfortável. Tipo, não tem nenhum motivo aparente. Essa música só me causa uma sensação horrível, até hoje. Eu acredito que essas experiências foram tanto quanto traumáticas, não só pra mim, mas pra diversos de vocês que estão assistindo agora. E falando em trauma, olha esse vídeo que eu separei aqui pra você. Como é que você se sente? Me diz aqui nos comentários. Até a próxima.